Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, Mário Xavier falando, e vamos falar hoje dos primeiros dois jogos da fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vou começar pelo primeiro jogo entre os brasileiros Palmeiras e Botafogo, um jogo muito pegado, muito amarrado, né? Não foi assim um jogo muito bonito, por assim dizer, né? Um jogo que foi para prorrogação. Eu particularmente achei até que esse jogo iria para os pênaltis, pelos que os dois times vinham apresentando até então na fase de grupos, né? Muito defensivos, os dois times. O único jogo talvez que tenha marcado uma qualidade um pouco melhor de jogo foi o do Palmeiras sobre o Porto, mas onde o Palmeiras não mostrou efetividade, apesar do bom jogo, não venceu a partida, ficou naquele 0-0. Então eu imaginei que, como os outros dois jogos do Palmeiras tinham sido jogos ruins e os jogos do Botafogo bem defensivos, eu até imaginei que fosse um jogo bem amarrado, bem truncado como foi, e com poucas chances. Mas fiquei até um pouco surpreso de uma certa forma. Foi um jogo pegado, foi um jogo duro, ríspido, de entradas bem fortes, né? Pelas estatísticas de jogo, o Botafogo fez 20 faltas, o Palmeiras fez somente 11. Então, mas teve lances ali bem bruscos, faltas duras, né? Tivemos 6 cartões amarelos para o Botafogo, 4 cartões amarelos para o Palmeiras, um cartão vermelho para o Palmeiras, né? Que eu achei até que fosse ser prejudicial ao Clube Paulista, mas até que não foi assim. Esse cartão vermelho já foi na prorrogação, do Gustavo Gomes, e isso abriu margem para o Botafogo se lançar à frente. E aí vem aquela velha história, né? Por que não jogou assim durante os 90 minutos? O Botafogo jogou muito recuado, esperando muito o Palmeiras, não tentou em nenhum momento assim propor o jogo. Foi propor o jogo quando estava perdendo a partida por 1-0. E por mais que tivesse a vantagem ali de um jogador a mais, fica assim a impressão de que ele poderia ter feito mais, né? E não ter ficado só se defendendo. Então, foi uma partida de uma certa forma com um certo equilíbrio, né? Em termos de posse de bola, 54 do Botafogo, 46 do Palmeiras. O Palmeiras teve um pouquinho menos de posse de bola, mas chutou mais. Teve 5 chutes, teve 19 chutes, sendo 5 deles no gol, e aí acabou convertendo o gol através do Paulinho, que foi um lance até também curioso. O Paulinho entra no jogo, faz o gol na prorrogação, e logo depois que ele faz o gol, ele é substituído por essa questão aí de que ele não consegue jogar bem, né, não se manter bem fisicamente por mais do que meia hora de jogo, por causa dessa recuperação de lesão que ele vem tendo. O Botafogo chutou 16 vezes, apenas 2 no gol, ou seja, não obrigou o Everton a fazer grandes defesas. Então, eu acho que para a torcida do Botafogo fica assim aquele gostinho de que fez uma boa fase de grupos, mas na hora que precisava apresentar um pouco mais, deixou a desejar. E isso que é ruim, porque poderia ter feito mais e não o fez. Para o Palmeiras fica
o alento de que começou a jogar um pouco mais quando realmente o torneio começa a entrar naquela fase mais decisiva, né? Mas ainda fica o alerta. Poderia, durante os 90 minutos, foi melhor, teve mais chances de gol, obrigou o John, goleiro do Botafogo, a fazer grandes defesas, mas ainda assim não foi efetivo novamente. Ou seja, a chance do jogo ter ido para os pênaltis foi muito grande. Mesmo com o Paulinho fazendo o gol no início do segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, quando teve a expulsão do Gustavo Gomes logo no início ali, ó, o gol do Paulinho foi aos 100 minutos, né? Então, primeiro tempo da prorrogação. A expulsão do Gustavo Gomes foi basicamente com 1 minuto com 1 minuto de segundo tempo da prorrogação, porque foi aos 116, né? Então, não, com 1 minuto não, perdão. São 105, não, já foi mais quase no finzinho mas mesmo assim, ainda com um homem a mais, ou com igualdade de jogadores, né, na 11 contra 11, o famoso 11 contra 11, o Botafogo foi um pouco melhor no segundo tempo da prorrogação em relação ao Palmeiras e atacou mais, se mostrou mais agressivo durante o jogo. Mas também não foi nada efetivo. E depois que o Gustavo Gomes foi expulso, então aí mesmo que se lançou no estilo kamikaze, vamos tentar empatar. Por pouco não empatou, teve uns lances assim que o Vitinho, Vitinho do Botafogo perdeu 2 chances claríssimas de gol. Uma delas talvez até o Everton defendesse, porque estava na linha ali da direção do chute, mas era uma chance de tentar empatar a partida e levar o jogo para os pênaltis, e aí viraria aquela velha história de que é a famosa roleta russa, né? Onde você pode ter heróis e vilões improváveis dentro do jogo. Mas o Botafogo cai aí meio que de pé pela boa campanha da fase de grupos que fez, e o Palmeiras tenta se recuperar de uma certa forma na competição, porque não fez uma boa fase de grupos, né? E conseguiu com isso sorte de ter um adversário brasileiro e não um adversário europeu na fase de mata-mata, e ainda assim também fez até, acho que tirando o jogo contra o Porto, talvez hoje tenha sido um jogo mais consistente do Palmeiras, mais à altura do elenco que tem e que garantiu a ele a vitória e a classificação para as quartas de final. Vamos falar do jogo que acabou agora há pouco, entre Benfica e Chelsea. Uma partida que teve um atraso de novo pelo protocolo de segurança de uma lei americana com relação a raios, né? Toda vez que as pessoas, os repórteres explicaram a boa parte do tempo ali do porquê que o jogo não recomeçava, e também não estava chovendo, e porquê que estava suspenso o jogo. Então, o protocolo, para quem não ouviu, é o seguinte: tem perspectiva de raio, qualquer coisa em campo aberto, eles obrigam as pessoas a se retirarem daquele campo aberto para evitarem qualquer tipo de acidente com raio. Então, e para que se isso for dentro de um evento esportivo,
o evento esportivo fica automaticamente suspenso por meia hora. Passados essa meia hora, só um minuto. Desculpa, retomando. Então, como eu estava dizendo, o protocolo diz que caiu a chance e possibilidade de raio, qualquer evento esportivo fica suspenso por uma meia hora. Se dentro dessa meia hora houver mais uma chance de raio, começa a contar tudo do zero de novo, mais 30 minutos. E assim sucessivamente. Então, um exemplo básico. Agora são 10 horas. A gente teve um raio. O jogo ficaria suspenso por 30 minutos. Então, até as 10h30 ficaria suspenso o jogo. Se 10h10 houver outro raio e aumentar as chances de novos eventos de raio, começa a contar novos 30 minutos a partir de 10h10. Então, o jogo que voltaria, a princípio, a ter o seu reinício às 10h30, passa a ter a chance de reinício às 10h40. Se 10h20, outro raio e a chance de raios ainda ocorrerem na região. Mais uma vez, adia por mais 30 minutos. Então, o jogo que teria uma previsão de reiniciar às 10h40 passaria para as 10h50. E assim vai. Então, por conta disso, é muito curioso, foi até uma cena muito engraçada, porque o jogo foi interrompido aos 85 minutos e 30. Ou seja, estavam faltando menos de 5 minutos para acabar a partida. E aí, o Cucurella, lateral do Chelsea, tentou convencer o juiz. Não, poxa, falta menos de 5 minutos, fica aí, vamos terminar logo isso, não precisa adiar. E o juiz falou, não, rapaz, a gente tem que respeitar, é lei federal, não é protocolo da FIFA, é uma lei federal americana. Então, a FIFA tem que respeitar o protocolo. E aí o jogo ficou suspenso por quase uma hora, por mais de 1h50. Foi 1h54, 1h55 minutos de atraso. Volta-se para o jogo, praticamente o estádio ficou vazio, público até razoável, 25 mil pessoas, para um estádio até muito grande, então dava a impressão do estádio estar vazio. Podia ter até um pouco mais de apreço, já que tinha 2 times europeus ali, se bem que o Benfica não tem muita torcida internacional, mas o Chelsea tem, né? A Premier League, apesar de ser os Estados Unidos, não ser ter muito apreço pelo futebol, mas tem muitos latinos, muitos imigrantes nos Estados Unidos, se bem que agora nem tanto com a história do Trump, mas tinham 26 mil, quase 26 mil pessoas no estádio. E quando voltou para o jogo, já praticamente não tinha quase ninguém no estádio. Estava realmente vazio. E aí, a curiosidade maior. Nos acréscimos do segundo tempo, deixa eu ver aqui, pegar aqui a estatística certinha. Lá. Deu 6 minutos de acréscimo no segundo tempo do tempo normal. Com 5 minutos de acréscimo, o Di Maria foi lá e fez um gol de pênalti. Primeiro, fez toda uma jogada pessoal dele, cavou uma falta, que dessa falta ele cobra a falta em direção ao Otamendi. O Otamendi tenta cabecear a bola para o meio da área e o zagueirão estava com a mão lá no alto, abertona, acima do ombro, né? E aí tem essa história do protocolo, do braço aberto demais, aquela coisa toda. Pênalti para o Benfica. Di Maria vai lá, converte com tranquilidade, 1-1, e o jogo vai para a prorrogação. Mas antes disso,
falando aqui do jogo em si, o Benfica não fez muita frente ao Chelsea, né? Pelas estatísticas aqui, o placar acabou ficando 4-1. Eu achei até um placar um pouco elástico demais, mas por todas as circunstâncias que a gente vai chegar lá um pouquinho mais à frente. Mas o Chelsea, de uma certa forma, se bem que, analisando friamente, o Chelsea até produziu durante os 90 minutos para fazer esses 4-1. Perdeu muitos gols, e a gente vai pegar a estatística disso aqui agora. Teve mais posse de bola, 64% a 36%. Foram 22 chutes, sendo 12 deles no gol, e desses 12 acabou convertendo 4, né? O Benfica foram 8 chutes, desses 8 chutes, 5 foram no gol e fez um golzinho só, né? Foi um jogo até bem faltoso também, a exemplo de Palmeiras e Botafogo, um jogo bem trucado, bem amarrado. 21 faltas do Chelsea, acho que isso até um padrão até um pouco excessivo. Se pegar estatísticas do Chelsea na Premier League, vão ser raros os jogos onde ele possa ter uma quantidade dessa de faltas. O Benfica fez 14. Cartões amarelos foram 5 para o Benfica, 3 para o Chelsea. Tivemos um cartão vermelho para o Benfica, que foi logo também ali no início da prorrogação, se não me falha a memória aqui, com 92 minutos, já ali na prorrogação, o Prestiani foi lá e fez uma falta desnecessária e foi expulso. Mas voltando aqui, então, como eu vinha falando, o Chelsea produziu dentro dos 90 minutos para fazer esse até o placar de 4-1, que acabou sendo o placar final do jogo, mas pegando um gancho ali na fala em relação ao jogo anterior, em relação ao Palmeiras, que produziu, mas não converteu, da mesma forma, o Chelsea produziu para fazer mais do que 1-0 durante os 90 minutos, não fez, e aquela velha história, a bendita da bola vadia. A bola de supetão ali, seja num contra-ataque ou numa bola parada. Teve o lance do pênalti, o Di Maria foi lá, não tem nada a ver com isso, fez o papel dele, fez o gol, levou o jogo para a prorrogação. Com a expulsão, e no primeiro tempo da prorrogação, apesar de estar com um homem a menos, me lembrou um pouco do trecho do jogo do Benfica contra o Boca, que também teve um jogador expulso e foi melhor do que o Boca e conseguiu arrancar um empate. Então, no primeiro tempo da prorrogação, o Benfica foi até um pouco melhor do que o Chelsea, fez bons ataques, mas não conseguiu converter o placar a seu favor e virar o jogo para 2-1. E aí vem o segundo tempo da prorrogação e o Chelsea conseguiu aproveitar ali os lances aonde ele foi logo com 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, faz o 2-1. Já um pouquinho mais para frente, quase para o finalzinho da prorrogação, ele faz o 3-1, também num contra-ataque, e fecha ali faltando 3 minutos para acabar o jogo, faz o 4-1, fecha totalmente o caixão do Benfica, termina a chance do time português de tentar pensar em conseguir um empate, já não tinha mais tempo, já não tinha mais pernas, já não tinha mais nada. E aí o Chelsea se classifica e teremos nas quartas de final a reedição da final do Mundial de Clubes de 22.
em 22 ou 23, a memória está horrível, entre Chelsea e Palmeiras. Então, é a chance aí de uma possível revanche por parte do time alviverde, e os Blues vão ali tentar carimbar mais uma vitória para eles e chegarem às quartas de final. Então, amanhã teremos ali o jogo do Inter Miami com o PSG e o grande jogo da rodada, que vai ser Flamengo e Bayern de Munique. O jogo entre Flamengo e Bayern é um jogo extremamente difícil para o Flamengo, mas existe uma possibilidade de vitória, mesmo que talvez um pouco mais, digamos assim, remota, né? Caso o Bayern venha jogar tudo que sabe. O Musiala, que vinha machucado, parece que vai jogar, então isso dificulta ainda mais o Flamengo, já que para mim é um dos melhores jogadores ali da temporada do Bayern, tem um talento assim absurdo. E a missão também quase que hercúlea por parte do Inter Miami do Messi contra o PSG. Então, são ali os francos atiradores, tanto o Inter Miami contra o Flamengo, como o Flamengo, né? O Inter contra o PSG e o Flamengo contra o Bayern. Mas isso é papo para amanhã. A gente vai estar aqui de novo falando, passando um resumão aí sobre essas duas partidas. E só para não perder o hábito, gostou do vídeo, gostou do que foi dito aqui, dá um joinha, dá um like, ajuda aqui o canal que está começando agora, compartilha com os amigos, comenta, aí a gente troca uma ideia, bate um papo bacana, tá bom? Sempre com muito respeito, vamos debater, vamos dialogar sobre o futebol, a ideia aqui é essa, tá bom? No mais, meus amigos, um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma boa noite, até a próxima.